profissional. Você disse que trabalhou na multinacional, né? Sim, trabalhei. Eu acho que o que muda, Luciano, é muito em relação a como a gente encara as coisas. Tá? Isso é uma das coisas que muda bastante. Então, por exemplo, você começa a perceber que existem muitas possibilidades no mundo, que o mundo te oferece muita coisa. E isso te dá uma força muito grande para enfrentar um processo de seleção. Porque muitas vezes você fala, nossa, eu preciso passar nesse processo de seleção. Você fala, tá bom, se eu passar, ótimo, mas eu também tenho N possibilidades. Né? E além da característica de perfil, você, quando está avaliando e buscando um profissional, como que você vai imaginar, poxa, essa pessoa pegou as férias dela da universidade e foi fazer um emprego de um segundo grau, que pode ser para camareira, guarda-costa, garçom, nas férias dela nos Estados Unidos, para simplesmente conhecer como que funciona uma empresa maior. Eu tenho certeza que quem está entrevistando esse jovem vê com bons olhos. É diferente daquele jovem que ficou só curtindo. Né? Entendi. Não que não seja bom, mas dá para intercalar um e outro. Eu acho que ambas as experiências são importantes. É legal também fazer o turismo, né? Mas pela própria conotação do intercâmbio cultural, né? A pessoa já volta com uma certa maturidade talvez maior. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, voltamos logo. Isa, você estava contando para a gente a respeito dessa experiência das pessoas que elas estão vivendo nos dias atuais, né? A gente comparou um pouco com o que era antigamente e o que está acontecendo hoje. Na tua opinião, né? Como está essa procura? Ela tem aumentado? Eu vi uma notícia no mês de setembro dizendo que o turismo aumentou relativamente, comparado com o começo do ano, embora, com relação ao ano passado, né, ainda esteja bem aquém. Como é que a tua opinião, isso afetou essa gripe suína, a queda do dólar, enfim, essas variações, elas afetam diretamente no intercâmbio cultural? A gente teve um fato bem curioso em 2009, Luciano. Nós tivemos aí, desde outubro do ano passado, né, 2008, a gente teve uma crescente do câmbio, do dólar, e isso foi até março. Só que no primeiro semestre a gente não teve uma variação tão grande da procura pelo intercâmbio, até porque eu imagino que as pessoas já estavam se programando. Né? E no segundo semestre a gente está percebendo um pouco mais isso porque veio com a gripe suína. Né? Então, eu costumo dizer que o intercâmbio ele não sofre tanto em relação à variação cambial porque não deixa de ser um investimento. Né? A pessoa se prepara, ela tem um propósito. Agora, já quando você pensa em saúde, né? A gente teve muito questionamento. Eu embarquei agora no meio do ano a meninada que foi fazer o ensino médio no exterior, vários pais perguntando, e aí, como é que faz? A escola lá está parada ou não? E no Brasil a gente teve um alarde muito maior do que no resto do mundo, tanto é que falava que a gripe não ia chegar aqui, né? Toda aquela coisa e tudo mais. Então a gente teve um alarde da mídia grande, as escolas lá não pararam, né? E a gente ficava o tempo inteiro no site da OMS para passar dados estatísticos para esses pais, para poder tranquilizá-los. Cancelamentos a gente não teve, mas teve, sim, bastante trabalhinho aí. Puxa vida, e dá uma curiosidade, então, que surge em relação a isso. Qual que são realmente as vantagens de uma família ou um jovem interessado no intercâmbio, ele procurar uma agência e não buscar diretamente ou através de internet ou outro meio o seu próprio caminho, o seu próprio intercâmbio, vamos colocar assim? Bom, quando a pessoa pensa em procurar direto, né, via internet ou alguma coisa desse tipo, ela pensa primeiro em preço. Ela talvez ache que eu vou fazer direto porque vai ficar mais barato. E isso não é verdade. A grande maioria das escolas são tabeladas, então tanto faz, se você vê a mesma escola pela agência A ou pela agência B, ela vai ser o mesmo valor. E o que a gente cobra é uma taxa de serviço, tá? Que é um valor pequeno para dar todo esse suporte. Então eu falo, né, para você ter onde buscar referência, ter o telefone ali todos os dias, ter esse tipo de acompanhamento, deu problema na acomodação, precisa trocar essa acomodação, ter essa referência aqui em Campo Grande, eu acho que faz toda a diferença para não buscar direto esse programa. Bom, além do que, penso, e falo isso enquanto pai, é uma certa tranquilidade, eu acredito, maior, sabendo que o seu filho, no caso, vai estar indo para um lugar certo, com profissionais no ambiente, pelo menos até com uma possibilidade de segurança maior, até onde a gente sabe, pelo menos, né?
E enfim, com gente que realmente vai ensinar para ele o que ele precisa para voltar com conhecimentos maiores, não só de vida como, enfim, de idioma ou até eventualmente conhecimento técnico, não é isso? E assim, a questão, o sucesso do intercâmbio é a expectativa não frustrada, Luciana. Eu sempre digo assim, que se você tem essas expectativas atendidas, podem ser mínimas ou máximas, o teu intercâmbio vai ter sucesso. Então, o que a gente trabalha muito na orientação para embarque de todos os nossos estudantes, tenham 13, 20, 30, 40 anos, né, a gente explica muita coisa. E às vezes as dúvidas são até engraçadas, mas se a gente puder responder isso, e por isso que a gente faz várias reuniões, várias entrevistas, que é para evitar. Se eu falar para você que você vai estudar na Inglaterra e que talvez você vai dormir no sótão, porque lá é um ambiente normal, todas as casas usam, e você chegar lá e o seu quarto for no sótão da casa, você já está esperando. Se eu não falar nada, você pode chegar lá e pôr tudo a perder por conta disso. Então, quando você faz direto pela internet, muitas informações se perdem, não tem como, né? Desde uma alteração, alterou o voo, poxa, quem que vai te avisar que alterou o voo, que vai estar correndo de repente para remarcar esse voo para você? É a tua agência. E falando de agências, né, a gente tem um órgão no Brasil, que é a Belta, que é um órgão regulador das agências. Então eu sempre dou essa indicação, procurem agências filiadas à Belta, porque, como em todo ramo, tem pessoas sérias e tem pessoas que não são sérias. Pois é, e comigo, até comentando sobre isso, né, a questão justamente da cultura. Já que é um intercâmbio cultural que vai se trocar a cultura, então, quer dizer, você tem que procurar algo que realmente vá modificar a sua informação, quer dizer, mudar sua visão, sua perspectiva a respeito do mundo. Que sugestões você dá para os jovens, ou os não tão jovens, que vão estar buscando justamente esse acréscimo cultural? Bom, eu acho que algumas coisas a gente tem que avaliar de acordo com a preferência de cada um. Não adianta você falar assim, eu vou estudar no Canadá porque minha amiga vai no Canadá, se você não suporta frio e você está pensando em ir em janeiro para o Canadá, né? Como que você vai viver lá se você não suporta frio? Outra coisa também é a própria curiosidade. Eu vou contar uma coisa bem engraçada, mas eu escolhi São Francisco para fazer o meu intercâmbio porque eu era fissurada em pontes e o meu sonho era conhecer a Golden Gate. Você fala, pô, mas o que isso tem a ver com intercâmbio? Mas é super válido, né? É um sonho. Mas assim, conseguiu satisfazer? De carro, a pé, e vale muito. Legal. Então, assim, a parte turística, ela também vale, porque eu até brinco, falo assim, é uma maneira que você faz turismo como se você vivesse naquele lugar. Então, imagina só, você vai com a expectativa, eu fui com a expectativa, de repente, de conhecer a ponte e algumas outras coisas mais que tinha na cidade. E conheci uma italiana, um alemão, uma pessoa da Suíça que tinham outras expectativas, de ver as vinícolas que ficam próximas, ou então de descer a Highway 1, né, que é que vai para Los Angeles. E a gente juntou e trocou muita informação, e eu falo, eu fiz turismo melhor do que qualquer outra pessoa fazendo meu intercâmbio. Então, essa parte também ela é muito importante. E outra coisa é ver o que você busca realmente, né? E conversar muito com o seu agente. É muito importante essa troca, porque não adianta, se a pessoa acha que você só está buscando o inglês, ou o francês, ou o alemão, seja lá qual for o idioma, e de repente você também está buscando a possibilidade de viajar mais, de conhecer vários países, né? De poder aproveitar, ou até de fugir um pouco da tua rotina, de falar, não, eu quero ver uma coisa diferente. Então aí você está cansado do teu trabalho, pô, vamos fazer um curso de culinária, vamos fazer um curso, né, de vinhos, porque você vai estudar o idioma e também acrescentar uma informação técnica, né? Então pode muito, não, eu quero aproveitar e investir na minha carreira. Tá bom, então vamos fazer um curso de especialização. A gente tem, por exemplo, os arquitetos, existe um curso de 3 semanas no Instituto Marangoni, em Milão, Paris e Londres, que é uma referência. Então, imagina, você pegar julho, 3 semanas passando lá, porque você está a fim de investir na tua carreira e também conhecer um outro país. Ou então, não, eu quero só fazer o idioma, então vamos fazer uma imersão. Essa troca é muito importante para a gente definir o que é melhor para cada um. Puxa vida, é interessante o que você está colocando, porque uma coisa que a gente nota é que as pessoas tendem a procurar um país de língua inglesa em função de emprego, né? Que você aperfeiçoa o idioma do inglês, volta e tem uma facilidade maior, né? Até por conta do inglês ser uma língua muito falada em todos os países, né? Agora vem cá, me diz uma coisa, com relação a outros idiomas, outros países, você citou, por exemplo, a Alemanha, a França, por que as pessoas podem optar por outros países que não sejam de língua inglesa, como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra?